Olá pessoal, como prometido, vou explicar para vocês um pouquinho aí sobre renda fixa, tá? Renda fixa o que é? É quando você aloca um dinheiro e você sabe exatamente quanto você vai pegar lá na frente. A renda fixa ela vem do quê? De você emprestar dinheiro. O emprestar dinheiro a gente começa por três vertentes. Emprestar primeiro para o governo, que é o tesouro. Para os bancos, CDBs, Certificado de Depósito Bancário, e para as empresas, que seria CRI, CRA e debêntures. Muita gente não sabe, não conhece esse mercado das empresas. Eles acabam rentabilizando mais. Como que funciona isso? No primeiro momento, quando você tem uma reserva, você pode estar emprestando para o governo. Depois, você pode estar emprestando para os bancos. E o que acontece? Quando você estiver emprestando para os bancos, um empresário, no caso, pode chegar e falar assim, olha, como você vai emprestar dinheiro para o banco, eu posso te rentabilizar um pouco melhor, que vai ser através dos CRIs, CRAs e debêntures. Qual que é a sua vantagem de você estar emprestando para as empresas ao invés do governo e dos bancos? Buscar uma rentabilidade melhor. E na questão de renda fixa, nós temos três tipos de renda fixa. Que seria como ela vai ser calculada a rentabilidade. A pré-fixada, a pós-fixada e a indexada. A pré-fixada seria algum percentual estipulado na hora da contratação. Vou dar um exemplo, hoje a Selic está 13,75. Você vai no seu banco e combina uma aplicação de 1 ano a 15%. Isso é uma aplicação pré-fixada. A pós-fixada seria em porcentagem, no caso 100% do CDI, 110% do CDI, 120% do CDI, que seria essa porcentagem em cima da taxa Selic, que hoje é 13,75. E a indexada seria a títulos à inflação, IPCA mais um prêmio. Nas aplicações pré-fixadas, a contratação, na hora da contratação você já sabe exatamente a taxa. 15% ao ano. Na pós-fixada, oscila todos os dias, vai ser atrelado ao CDI. Pode ser 110% do CDI, 120% do CDI. Vai depender muito do banco e do emissor. E a indexada será indexada a inflação, IPCA mais um prêmio. Pode ser 5, 6, 7. No CDBs a gente sabe que tem imposto. Na LCI e na LCA é isento de imposto, as taxas acabam sendo um pouco menores. No CRI e no CRA eles vão ser isentos também. Então a vantagem de você pegar e estar emprestando para as empresas é fugir de pagar imposto. Uma outra forma que você deve se atentar na hora de estar fazendo uma aplicação, vamos dizer que você tem 100 mil reais para fazer uma aplicação. Geralmente, quando você vai no seu banco, o pessoal pega essa aplicação e joga ela para o prazo diretamente. Vamos dizer que você aplique para 3 anos. Qual que é o ruim desse tipo de aplicação? Que você fica sem um fluxo de caixa. Qual que é a maneira correta de você pegar e estar fazendo esse tipo de aplicação? Você dividir esses 100 mil reais em 3 anos. Fazer 33% desse valor para 1 ano, 33% para 2 anos
e 33% para 3 anos. Dessa forma, você fica com um fluxo constante de dinheiro entrando. Passou um ano, caiu o rendimento na sua conta, você pode usar esse dinheiro. Se você vê que não tem necessidade, você pode estar reaplicando novamente. E assim você vai criando um fluxo constante de rendimentos e esse fluxo de caixa para você não ficar sem dinheiro. Quando você pega e está aplicando em CDBs e LCI e LCA, você conta com a garantia com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. O que acontece? Até 250 mil por emissor tem essa proteção do FGC. Se o banco quebrar e não honrar o pagamento, o FGC consegue realmente arcar com esse custo e te pagar. Então, como o FGC garante 250 mil por emissor, você tem que colocar no máximo em cada banco 250 mil, limitado a 1 milhão. Depois disso, você perde a garantia do FGC. Uma coisa que você deve se atentar é que o 250 mil tem que ser o valor total. No caso, se você aplicar uma taxa pré de 16%, se você quer proteger a rentabilidade, o máximo que você pode aplicar em um único banco seria perto de 119 mil reais. Por que isso? Porque ao final de 5 anos, que seria a rentabilidade de 250 mil, você protegeria o seu capital e a sua rentabilidade. Geralmente as pessoas não se atentam a isso e aplicam 250 mil. Se daqui 3 anos o banco quebrar, você vai perder toda a rentabilidade e vai receber apenas os 250 mil. Então, os CDBs, LCI e LCA têm FGC. Títulos do governo, do Tesouro, não tem FGC. Não tem FGC. Só que você está emprestando por risco soberano. É muito difícil o governo não te pagar, porque o governo pode simplesmente imprimir dinheiro. Não quer dizer que a inflação não dispare, mas honrar o pagamento seria muito fácil. Já emprestando para as empresas, seriam os CRIs, CRAs e as debêntures. Como tem um maior risco de crédito, das empresas não conseguirem te pagar, elas vão pagar um prêmio maior. Se o banco está te pagando uma taxa pré de 16%, um CRI vai pagar CDI mais 2, CDI mais 3, depende da empresa. E lembrando que no CDB isso aqui ainda tem incidência de imposto. Então é uma vantagem você estar emprestando para as empresas. Uma forma de você fazer isso é você pulverizar a sua carteira em diversas empresas para você diminuir o risco. Qual que é o problema efetivo do risco de um CRI? É você pegar e concentrar muito dinheiro em uma única aplicação. Tá? Qual que é a garantia dos CRIs, CRAs e debêntures? São garantias reais. Se a empresa foi lá e emitiu uma dívida de 100 milhões, geralmente ela vai ter que dar 100 milhões em garantia. Se for uma indústria, pode ser o estoque. Se for uma empresa do agro, ela vai dar terras. Vai depender muito do tipo com que ela trabalha. Uma outra forma que a gente deve pensar na hora de fazer a alocação é não colocar em uma única taxa de retorno, um único indexador. Você tem 100 mil reais. De vez você ir lá e fazer uma aplicação em taxa pré 16% de todo o seu capital, você ia pegar e dividir partes em pós-fixados, que seria 110% CDI, 120%, depende muito do emissor, e parte indexada. IPCA mais uma taxa. No caso aqui eu estou colocando IPCA mais 6, mas vai variar muito do emissor. Por que você faz isso?
Se a taxa pré é 16%, vamos dizer que o juro dispare, vá para 20%, 22%, você vai ficar no meio do caminho. E não é uma coisa que você gostaria que acontecesse. Se você tiver com parte em pós, como ela é pós-fixada, a taxa subindo, a tua rentabilidade vai acompanhar. Do mesmo jeito que se for indexada a IPCA, a inflação disparar. Hoje nós sabemos que a taxa está 13,75 a Selic e ela tende a começar a cair. Hoje é um momento muito oportuno para você deixar numa taxa pré. Mas não sei se vocês lembram, em 2020, na pandemia, a Selic estava em 2%. Nessa época aqui, os bancos vinham e ofereciam taxas pré a 8%. Quem contratou isso naquela época achou que estava fazendo um ótimo negócio. Qual que é o problema disso? A taxa disparou para 13% e a pessoa ficou no meio do caminho. Resumindo, ela está perdendo dinheiro ano após ano. Lembrando que a taxa de juros ela oscila, depende muito do setor do governo, olhando esse setor macro, você deve saber para onde que esse juro está caminhando. Hoje já foi divulgado pelo Copom que o pessoal precifica essa taxa aí perto de 10% para 2024. Então hoje realmente seria uma vantagem você pegar uma taxa pré, mas muito perigoso você investir sem buscar esse tipo de informação. Agora eu vou fazer um modelo aqui, se fosse para você alocar hoje 100 mil reais, como que você deveria fazer? Para você se proteger, a gente vai dividir pelo menos em 4 aplicações, 25 mil cada. R$25 mil para 1 ano, 25 mil para 2 anos, 25 mil para 3 anos, 25 mil para 4 anos. Como é 100 mil reais, a gente está garantido pelo FGC, então pode ser em um único emissor. A gente está protegido pelo FGC. Pensando no caso aqui de um CDB. Hoje a gente consegue achar uma taxa perto de 15%. Então o que nós faríamos? R$ 12.500 a gente colocaria numa taxa pré de 15% e 12.500 a uma taxa indexada a IPCA mais 7. Dessa forma, se a inflação disparar, você está com seu capital protegido. Se a inflação se manter, a gente vai garantir a rentabilidade com o IPCA. Mas como a gente já estudou que a Selic tende a cair, a gente está pegando uma taxa muito boa. Dessa forma, você vai fazer um fluxo de caixa para 4 anos, bem diversificado aqui em 2 taxas, onde você vai pegar. Hoje a ideia é que a Selic está em 13,75. Ela tende a cair, tá? Buscar aí 10% nos próximos 2 anos, 2, 3 anos. E a inflação hoje que está perto da casa de 5, se ela disparar, você vai estar com metade do seu capital atrelado a ela. Dessa forma você vai conseguir rentabilizar numa metade do gráfico, protegendo o seu capital. Isso aqui é só uma aula básica para você entender mais ou menos como funciona, para você ver a complexidade que tem. Então a gente pode pegar e extrair muitas oportunidades de curto prazo. Hoje o que a gente poderia estar fazendo? Hoje nós estamos com essa janela de oportunidade, por quê? A Selic a 13,75 é a maior taxa dos últimos 8 anos. Então é um momento oportuno de você estar pegando uma taxa pré-alta. E do mesmo modelo, os tesouros hoje negociam a múltiplos melhores dos últimos 8 anos. A gente tem taxa aí IPCA mais 5,5 para 2060, uma NTNB, atrelada à inflação. Esse tipo de título, hoje, você pode ter um ganho de marcação ao mercado. Qual que seria a grande vantagem disso? Você compra um título, exemplificar aqui, 10 mil reais, e ele vai rentabilizar IPCA mais 5,5. Como essa taxa tende a cair, o ano que vem, ou nos próximos anos, ela vai ser negociada IPCA mais 4. O mercado vai estar vendendo o IPCA mais 4 enquanto você tem na carteira IPCA mais 5. O que acontece? Você tem uma valorização do teu capital aqui.
Você comprou a 10 mil reais, ele vai sofrer uma marcação ao mercado e vai ter uma valorização. Por quê? Ele vai estar rendendo menos, e para ele render menos e chegar em 2060 com o valor que a gente contratou, vai ter um aumento de capital aqui, no PU dele. Do mesmo jeito que se acontecer o contrário, aumentar os juros e as taxas serem negociadas IPCA mais 6,5%, que já aconteceu esse ano ainda, o teu 10 mil vai ter uma marcação no mercado negativa. Tá? Você colocou 10 mil reais, como ele vai render mais do que o que a gente contratou para 2060, então ele vai ter que sofrer o quê? Uma marcação no mercado diminuindo o valor dele. Então, exemplificar aqui, 9 mil reais. Esse aqui é o que acontece das pessoas que aplicam sozinho. Ela vai lá e compra um título 2060, coloca 10 mil reais hoje, amanhã ela já vai olhar no aplicativo e está lá 9 mil reais. O que aconteceu? Sofreu uma marcação no mercado. Qual que é o problema disso aqui? Se você manter o teu título até a data de vencimento contratada, você vai rentabilizar ela muito bem. A uma taxa muito boa, que foi a que você contratou. O problema disso aqui é se você quiser sair no mercado secundário. Contratou para 2060 e quero sair hoje. Você sairá com prejuízo. Agora, se você se posicionar nessa janela e as coisas acontecerem conforme os gráficos mostram, o boletim Copom, que tende a ter um fechamento da curva de juros, vai acontecer o inverso. Você vai colocar 10 mil reais, vai ter um fechamento da curva e você vai ter uma valorização no curto prazo. Você comprou por 10, como ela vai render menos, porque os juros vai cair, você vai ter um ganho de capital. O teu 10 mil começa a valer 12, 13. Vai depender muito de quanto vai ter esse fechamento de juros. Então, espero que você tenha entendido como que funciona. Ficou com dúvida? Pode me chamar aí nos meus contatos no WhatsApp ou no Instagram e eu estou aqui realmente para te ajudar. Então eu queria realmente trazer um pouquinho e explicar para vocês isso e é uma janela de oportunidade muito grande, igual eu falei, dos últimos 8 anos, melhores taxas.